Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para deixar uma forma mais clara do que vai acontecer na aula dessa semana, tá? Dessa segunda-feira. Na verdade, eu tive uma inspiração por um problema que eu tive na fábrica, na nossa produção lá, perdão, que tem tudo a ver com fermentação, tá? Então, o que acontece? Eu tinha planejado em fazer uma live junto com vocês ali e tal, fazer um pão em conjunto, todo mundo pronto, fazendo pão junto e tal, mas eu acho que isso vai ser um negócio muito complicado. Nem todo mundo vai conseguir fazer, então eu vou dar essa tarefa para vocês. Vou deixar tudo explicadinho lá no fórum. Eu tô gravando esse vídeo para logo após eu subir esse vídeo pro YouTube e botar o link ali para vocês, tá? Então daqui a pouquinho já vai ter uma mensagem ali para vocês do fórum, bem explicadinho o que vai acontecer. Então o que acontece? Eu tive um problema lá na fábrica com o pão na sexta-feira. Na quinta-feira eu fiz esse pão e eu usei um ingrediente nesse pão que ele tem por natureza açúcar. Tá? Na verdade, não é açúcar, ele tem por natureza amido. O amido, após ter sido modificado através de quebras enzimáticas, ele se transformou em açúcar para então acontecer uma fermentação e nessa fermentação é, a gente tem uma bebida. E eu estou falando da cerveja, tá, pessoal? O que acontece? A cerveja, ela é um mosto, ela é feita do mosto do malte, que é processado, ele é triturado, exposto ao amido do malte de cevada. Esse amido é elevado, é cozido em água, elevando a temperatura, certas temperaturas, de uma maneira correta para que ele seja, para que esse amido acabe extraindo o máximo de açúcar possível, para depois entrar o fermento, a levedura e fazer a fermentação. É basicamente a mesma coisa do pão, gente. Só que a cerveja é um líquido na cerveja segura o álcool, né? Segura o gás, e no pão a gente elimina o álcool e elimina o gás. E a diferença também é que o glúten do pão, ele é muito mais presente, ele é físico, ele é presente, ele está ali, e a gente tem então a estrutura do pão. O que acontece? Quando eu coloquei o malte no pão, na quinta-feira, quando eu produzi o pão na quinta-feira, quando eu coloquei esse malte no pão, ele ainda estava meio encharcado, né? Ele meio encharcado, e o que acontece? Ele vai trazer aquele mosto da cerveja para dentro do pão. Não é cerveja, né? É só aquela sopa doce, aquele caldo doce, ele acabou levando para dentro do pão. Só que é um açúcar tão gostoso para o fermento, é um açúcar que o fermento gosta tanto, principalmente os fermentos selvagens, né? Que acabou, o meu pão acabou super fermentando. Tá? Quando o pão, descansando de um dia para o outro, acabou super fermentando, eu tive um problema com o glúten. Eu tive o glúten que estava super bem desenvolvido no pão, ali na receita do pão, ele foi destruído praticamente pela fermentação. Então são duas coisas que normalmente me perguntam, tá? Primeiro, tem como bater a massa a mais a ponto de super desenvolver o glúten? Tem, gente, tá? E a outra pergunta, a fermentação atrapalha no desenvolvimento do glúten? Também atrapalha, tá? Por isso que por isso que o pão é feito em etapas. Você primeiro faz o pão, desenvolve bem o glúten, e depois você fermenta esse pão, e depois você modela ele com cuidado, para depois, então, com o glúten relaxado, descansado, ele cresce, você põe para assar. E aí você faz aqueles cortes no pão, para o pão abrir, para o pão desenvolver toda essa tendência de glúten que ele... a estrutura, né, de glúten que ele tem. Ok. Então essas duas perguntas. Dá para bater o pão a mais? Ou quanto mais eu bater o pão, melhor o glúten fica? Não, tem que tomar cuidado. Se você chegou num ponto que o glúten, que a rede de glúten, que teu pão ele tá lisinho, você puxa ele, ele vem aquela membraninha, igual eu mostrei já para vocês lá no vídeo do brioche,
no vídeo do brioche, eu mostrei para vocês aquele ponto de véu, quando eu puxei a massa assim, aquela membrana, tá? Esse é o ponto máximo do glúten, gente. Não tentem forçar. Mas aquilo ali para chegar na mão e um pão comum é muito difícil. Você puxou o pão, ele tá macio, ele tá fácil de lidar e ele não quebra, não rasga com facilidade. Ok, você já tem um glúten, beleza, põe para descansar, deixa ele crescer, porque pode ser que você exagere um pouquinho nessa formação desse glúten. Então essa é a primeira pergunta. Tem como exagerar na produção no desenvolvimento do glúten? Tem. Segunda pergunta, a fermentação excessiva pode quebrar o glúten do meu pão? Pode também, tá? O que aconteceu? Cheguei lá na fábrica, aquela caixa tinha lá 18 quilos de massa. Eu abri aquela caixa que parecia uma sopa, né? A fermentação aconteceu de uma maneira tão linda, vamos dizer assim. Para mim foi um desespero, né? Porque foi realmente um desespero que eu coloquei à prova meus conhecimentos de panificação e para resolver. Mas aqueles 18 quilos de massa estavam lindamente fermentados, só que eles estavam extremamente fermentados. E quando eu peguei a massa e virei na minha bancada, eu até tenho foto depois, se alguém quiser, me pede a foto que eu mando para vocês. Aquela massa fez assim, ó, chegou a pingar da mesa. Ela não ficou, assim, não tinha como cortar a massa, modelar, não tinha como, tá, virou um creme. Porque todo o glúten que tinha naquela farinha foi destruído pela fermentação. E, gente, eu não tô brincando, é um desespero. Para quem produz pão para vender, para quem produz pão profissionalmente, é terrível, né? É preocupantíssimo. Então, para não ficar o vídeo muito longo, então eu acabei me inspirando nesse problema, nesse pepinaço que a gente teve que resolver na sexta-feira, e para dar essa aula de hoje para vocês, para passar para vocês essa experiência. Então eu estou colocando no fórum para vocês a apostila que a gente faria as aulas práticas, tá? Que se a gente estivesse tendo aula na faculdade, a gente faria a aula prática com essa apostila, tá? Então, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, eu coloquei para vocês aqui, ó. Então, eu coloquei para vocês na aula 1 da apostila, eu vou botar essa apostila no fórum, tá, pessoal? Quando vocês forem acessar o fórum, vai ter lá o arquivo da apostila. Então, quando vocês abrirem a apostila, na aula 1 vai ter lá pão caseiro, e vai ter um experimento com fermento. E esse experimento com fermento vai ser muito interessante, porque eu quero que vocês façam esse experimento em casa usando copinhos transparentes, façam usando copos mesmo, tá, gente? Transparente para vocês verem o resultado. Façam essas 3 misturas, tá? Que é fermento, mesma quantidade de fermento, sempre fermento fresco, tá, pessoal? Sempre fermento fresco. Fermento, água, aí um tem sal e farinha, o outro tem açúcar e farinha, e o outro é só água e farinha, tá? Então vocês vão fazer os 3, mesma temperatura, na mesma hora, vão colocar um do ladinho do outro, identifiquem, né, obviamente, os copinhos, para vocês verem como que os ingredientes agem com o fermento. Lembrando que muito sal realmente interfere na fermentação, muito açúcar também interfere na fermentação, mesmo que o açúcar ajude de uma certa forma, mas muito açúcar também interfere na fermentação. E um copo só com fermento, água e farinha, que vai ser o copo de controle, vocês vão ver a diferença, tá bom? Aqui na apostila tá tudo explicadinho, vão atrás desses ingredientes e façam esse pão, tá, gente? Façam esse pão caseiro que tem, é o pão mais simples, o pão mais básico que existe. Façam esse pão. E a gente vai conversando durante a semana, me mandem perguntas no WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Deu algum problema? Manda um WhatsApp para mim. Lembrem de mandar o WhatsApp, tá, gente? Não adianta ligar, porque às vezes eu não consigo atender mesmo, tá? Com o WhatsApp eu vou ajudar vocês mais para frente. Mas é só seguir o passo a passo da receita da apostila, que eu já dei aula com essa apostila, então ela tá funcionando super bem. Essas receitas são ótimas. Então esse passo a passo ali está muito bacana, tá, gente? Então façam o pão caseiro da aula 1 e façam esse experimento de fermentação. A partir daí a gente
a gente começa a conversar e começa a produzir, então, praticamente, fazer a nossa aula prática, né? Vamos tentar manter um padrão de aula prática aqui bacana com vocês. Eu também vou fazer esse pão na mão, igual vocês vão fazer, e aí a gente compara os resultados mais para frente aí. Tá bom, pessoal? Então, espero bons resultados. Quero que vocês caprichem lá. Tá? Um beijão para vocês e até a próxima.